Zero. Oferecido pela Unimed Costa do Sol, vamos conferir agora o nosso quadro Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Vamos começar mais um quadro Pergunte ao Doutor. Nessa semana eu quero saber, doutor Joel, bom dia para você. Qual é o assunto que nós vamos conversar e quem é o convidado de hoje? Muito bem, muito bom dia, Gabriela, bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós trouxemos uma pessoa especial, é o Dr. Nelson Simões. O Dr. Nelson Simões é especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e também é aqui um diarista do nosso CTI, do Hospital Unimed Costa do Sol, do CTI 1, onde nós temos os residentes, e ele também acaba, de alguma forma, fazendo a supervisão da residência médica aqui em terapia intensiva do nosso hospital. Muito bom dia, Nelson, bem-vindo. Bom dia, doutor Joel, bom dia, Gabriela, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, nós vamos bater um papo aqui hoje, fazer uma roda, e vamos falar um pouco sobre sepse. Sepse, existe uma campanha mundial sobre sepse, cujo objetivo é exatamente fazer o diagnóstico precoce. Saber que a pessoa tem uma sepse, porque uma vez que você faça o diagnóstico precoce, você inicia o tratamento de uma forma precoce e isso traz muito benefício para o prognóstico desses pacientes. Existe uma curiosidade, Nelson, porque a gente sempre fica com uma ideia de que sepse é uma infecção, e para a população em geral fica assim, isso é uma infecção generalizada, porque aí a bactéria tomou conta de tudo. E uma coisa que sempre chama atenção, e sobretudo para as pessoas jovens, feito a Gabriela, é porque que algumas pessoas, feito as mulheres, que têm infecções urinárias, por exemplo, 2 vezes por ano, às vezes mais, 3 vezes por ano, e na maioria das vezes não acontece nada. Eles tomam antibiótico, continuam trabalhando, ficam em casa, mantendo sua vida normal. Em outras pessoas, ela pega uma infecção urinária e acaba indo para a UTI, fazendo uma deficiência múltipla orgânico sistêmica, quer dizer, começa a falir uma série de órgãos, coração, pulmão, rim. Então, por que isso acontece? Por que algumas pessoas não acontece nada, ou seja, só trata como se fosse uma infecção normal, e outras pessoas deterioram tanto e faz assim uma disfunção orgânica completa. Eu quase que pedi para ele escrever um livro, mas é só para fazer um resumo de por que é tão diferente para pessoa de pessoa. Sim. Bom, é uma excelente pergunta que eu acho que talvez a resposta a gente ainda não entenda por completo, A sepse, que antigamente já teve diversos nomes diferentes, septicemia, que é um termo que a gente ainda ouve muitos pacientes e familiares trazendo isso para a gente quando ficam internados, nada mais é do que, eu diria que não é tão longe essa percepção de que é uma infecção generalizada. Mas não porque a bactéria, eventualmente, ela está generalizada no organismo, mas porque a reação inflamatória, a inflamação que a bactéria causa, ela se desorganizou e ganhou uma forma mais ampla e sistêmica. Então, na maioria das pessoas, como o Dr. Joel bem salientou, uma infecção urinária costuma ser somente uma infecção urinária. Você tem sintomas urinários, por exemplo, você vai ter uma ardência para fazer xixi, uma urgência de estar fazendo xixi toda hora, um pouco de dor embaixo da barriga, às vezes febre, que não é o mais comum, por exemplo, numa infecção urinária. E os sintomas vão basicamente se resumir a isso. Você vai iniciar um tratamento antibiótico, hoje em dia até muitas vezes por um tempo curto, e a resposta vai ser positiva, graças a Deus, na maioria dos casos. Mas por motivos totalmente não compreendidos ainda, mas que levam em consideração a agressividade da bactéria, mas também fatores que são específicos do hospedeiro, ou seja, da pessoa que está infectada, da sua como relação, esse organismo recebe essa exatamente, da sua relação imunológica com o organismo e a bactéria, essa interação que vai depender de muitos fatores. Se essa pessoa é uma pessoa mais
mais frágil, mais idosa, são extremos de idade, são importantes. Se ela está desnutrida, se ela tem alterações imunológicas de doenças prévias, se ela já teve muitas infecções, se o órgão que tem a infecção tem algum problema, se é um paciente que tem uma pneumonia, mas ele é um fumante, ele não é um fumante. Então tem uma série de fatores que se somam. Alguns desses fatores são de fácil compreensão, outros não, a gente não entende por completo, né? Mas isso faz com que, às vezes, 3 pessoas diferentes com a mesma bactéria, com a mesma infecção, uma faça uma tossezinha, uma dor de garganta, o outro praticamente nada e o outro vá para o hospital e vá para a UTI precisando de cuidados importantes, porque essa inflamação se desorganiza de tal forma que ela sai do órgão inicial onde começou e começa a dar alterações em outros órgãos à distância, que a gente chama, então, independente esse é um ponto importante. Já que as pessoas acabam tendo sintomas e sinais muito parecidos, né? Quando que a população em geral vai saber assim, bom, eu acho melhor eu ir para o hospital agora porque provavelmente isso é mais grave do que simplesmente o que aconteceu comigo semana passada, por exemplo, mas agora está muito pior. Né? Que sinais e sintomas poderiam servir de alerta, principalmente para que ele se dirigisse para uma unidade de saúde, por exemplo, vir aqui para o Hospital Unimed Costa do Sol? Perfeito. Eu acho que talvez de uma forma didática, a gente tem que pensar em sinais ou sintomas que traduzam, de certa forma, uma gravidade maior. Então, se a gente tem uma pneumonia, por exemplo, a gente espera que a gente tenha um pouco de tosse, que possa ter um pouco de dor para respirar, que tenha febre. Mas um cansaço excessivo, uma falta de ar excessiva, é um sinal de alarme, é um sinal de alerta. Assim como outros sinais. Então, mais sistêmicos, vamos dizer assim. A gente está falando justamente dessa reação inflamatória que sai do órgão inicial e vai atacar outros órgãos e o organismo como um todo. Então, um paciente que começa a ficar sonolento, paciente que começa, às vezes o idoso que começa a mudar o padrão de sono, de dormir muito mais, começa a ficar muito inapetente, começa a ingerir poucos líquidos e ficar muito desidratado. Quando a pressão começa a cair, isso já é um sinal até tardio, né? Se o pulso fica muito rápido, se a pele fica pegajosa, fria, se tem alterações importantes, como, por exemplo, uma dor ou uma falta de ar, por exemplo, algum sintoma que seja muito exagerado. Se você tem uma infecção urinária, é esperado que você tenha um pouco de dor. Mas essa dor ela não pode se generalizar a ponto de ser incapacitante, de você ter uma dor não conseguir tocar a sua rotina do dia, por exemplo. Exatamente. Né? A gente sempre costuma colocar que, na dúvida, é melhor trazer para a avaliação de um profissional e de uma equipe capacitada. Não ficar esperando muito, porque como o Dr. Joel bem colocou, tempo é muito importante no tratamento dessa infecção. Para alguém que tem uma infecção não complicada, fazer um antibiótico um pouquinho depois ou amanhã talvez não faça tanta diferença assim. Mas quando a inflamação está muito exagerada e quando o sintoma é muito agravado, a gente já tem dados bastante sólidos, robustos na literatura, dizendo que o tempo de tratamento inicial, que é um pacote de medidas dentro dos quais está incluído o início rápido do antibiótico, mas tem outras coisas para se fazer, como uma hidratação venosa inicial rápida, né? Repor algumas medicações que forem necessárias, fazer uma estabilização do paciente como um todo. Quanto mais rápido, melhores os resultados. E nem todo... Desculpa. Não, perdão, depois não, Dr. Joel. E nem todo antibiótico precisa de antibiótico para tratar uma infecção. Porque se a infecção for por um vírus, não adianta você dar antibiótico, porque não vai pegar o vírus. Se for por um fungo, você tem que fazer um antifúngico. Então, em regra geral, conforme o Dr. Nelson está falando, é não se automedicar, sobretudo com antibióticos, anti-inflamatórios. Então, eu acho que se você tem dor, tem febre, é muito melhor você tomar uma dipirona,
e procurar depois segurar ali ajuda, um pouquinho porque, e procurar ajuda ao invés de certinho. ficar tomando anti-inflamatórios, ficar tomando antibióticos, porque realmente isso são muito mais lesivos e trazem muito mais malefícios do que benefícios. E tem uma coisa, um ponto específico com relação à automedicação né? É que não há dúvidas de que o advento da antibiótico terapia na medicina foi um divisor de águas. Porém, as coisas não vêm de graça. O uso indiscriminado de antibióticos contribui e é um fator importante, talvez o mais importante, para a resistência bacteriana. Então, você utilizar medicação de forma inapropriada, sem estar bem orientado, começar e parar antes do tempo correto, isso vai propiciando um aumento de resistência bacteriana e a gente já vê isso na comunidade como um todo. Nós já temos hoje, a gente já vem, não de hoje, né, de muitos anos, tendo que constantemente readaptar os nossos esquemas iniciais, porque a gente vem se deparando com cada vez mais resistência vindo de casa. A resistência que antes era uma coisa que era muito mais exclusiva de um ambiente hospitalar, onde nós temos contato com muitas bactérias, com muitos germes, isso já está ficando na comunidade. Os pacientes já estão chegando com infecções por bactérias resistentes aos antibióticos. Antibióticos que antes a gente utilizava para uma infecção urinária, hoje a gente já está tendo que mudar para outras classes, porque o índice de resistência está muito alto. E isso é um desafio constante, né? Porque nós temos um número limitado de antibióticos. A gente tem muitos antibióticos? Claro que sim, temos muitos antibióticos, mas classes, famílias de antibióticos, nós não temos tantas diferentes assim. A tecnologia vai avançando, vai melhorando, mas isso é um desafio. A gente não tem tantos antibióticos novos surgindo também assim. Muito bem. Então fica um alerta aí muito importante para não se automedique, sobretudo com anti-inflamatórios e antibióticos. Nós gostaríamos de agradecer muito ao Dr. Nelson Simões. Eu acho que foi bem esclarecedor para a população a respeito dos sepsis que nós conversamos aqui e lembrar aqueles sintomas que são capitais, sobretudo em idosos. Começou a desorientar, começou a ficar muito cansado e começou a sentir que a frequência do coração está muito alta, é bom você ir logo para o hospital, porque isso pode ser uma infecção e essa infecção precisa de tempo, né? E quanto mais rápido efetivamente isso for tratado, melhor vai ser o nosso prognóstico. Faça um teste do dedinho. Ainda falta o teste do dedinho. Eu aprendi já. Então agradecer ao Dr. Nelson, agradecer a Gabriela, um bom dia para todos. Obrigada, Dr. Joel. Obrigado, Dr. Nelson. Obrigado a você.